Vamos pra crise? Vamos pra crise? Vai ter vinheta? É. Tem que ter. Podia ter uma vinhetinha de crise, né? Não, do Brasil gosta. Falar o que o Brasil... Ah, pô. É, eu não sei se a produção já tem não vai ter. Não Não tem, vai né? ter, não vai ter. A produção preferiu colocar os melhores momentos na tela. Que de melhores Quem tem, momentos tem eu não medo, sei que se rolou muito, né? Não. Um público de 12 mil? Sim. 12 mil torcedores. Você falou daquela ressaca, inclusive a produção Então. fala, tem o mesmo número de pessoas que tinham no Morumbi, é o mesmo número de pessoas que estão assistindo a gente aqui no de placa. Aquela ressaca após Vou te falar. a eliminação, mas começa a ficar um negócio ruim, começa a criar um ambiente, porque obviamente dentro daquilo que era traçado pelo São Paulo, em termos de objetivos, não vai chegar em nada, cara. Não vai chegar em nada. Então, ontem foi a clássica ressaca da eliminação em jogo grande, de campeonato grande. Nenhuma escolha do treinador dá certo. Os jogadores completamente sem confiança. Todas as escolhas dentro de campo errada. Torcida vaiano, frisson a cada erro. Foi o combo perfeito ontem no Morumbi. Você vai pro estádio só pra reclamar. E tá justo. Porque a temporada do São Paulo, ela, no Campeonato Brasileiro, acho que atende um nível ali de acordo com as expectativas e todos os desfalques que teve, mas começa tudo a entrar na conta, né? Então, o que até outro dia, as oitavas de final da Copa do Brasil, tudo bem. Foi na expulsão do Rafael lá, já tá no bolo. Já tá no bolo. Voltaram a buscar até a semifinal do Paulista, que o São Paulo caiu. Entra no bolo também. Quando as coisas dão errado, todas as partidas ruins e as coisas ruins da temporada se juntam pra crítica. A partida do São Paulo ontem foi muito ruim no Morumbi. Lesão do Tolói no começo, o São Paulo não conseguiu controlar o jogo, não conseguiu atacar, o time ficou bagunçado no segundo tempo, o Ceará foi muito mais organizado, teve chance de fazer mais gol no final do jogo. Então a vitória do Ceará, ela foi justa, justa. E aí você olha para os jogadores dentro de campo, você quer um retrato, é a partida do Luciano ontem. Mano, o Luciano, ele conseguiu não acertar nada. E claramente tá na carga da eliminação contra a LDU. Assim, é decisão que você tira pro pé esquerdo, tira, aí sem confiança pra chutar, erra o passe e aí já vem a torcida. Ah, aquela reclamação, sabe? O barulhinho das arquibancadas. E aí começa, daí entra os caras no segundo tempo, desesperado, aí o Lucas vem pra campo, aí o São Paulo fica espaçado, fica tomando contra-ataque toda hora. E aí, ô Vess, a produção lá faz o questionamento. É crise no São Paulo? Sim ou não? Podemos afirmar? Acho que sim, acho que a crise tá aí, né? Você tá falando de um time que foi eliminado da Copa do Brasil para uma equipe que nesta temporada está na Série B. Ah, tem a expulsão do Rafael e tudo, mas acho que faz parte do jogo. Eu nem questiono a expulsão, não trato a expulsão como um erro de arbitragem, acho que... Mas enfim, acho que isso ali são várias decisões erradas que resultaram na expulsão. Você focou tudo na Libertadores, você foi eliminado perdendo 2 partidas para uma LDU tecnicamente paupérrima. Não, E dentro do Campeonato Brasileiro, acho que o Crespo teve ali uma série de 5, 6 jogos de vitórias, né? O Crespo volta do Mundial perdendo para o Flamengo, tomando um totó de bola no Maracanã, mas depois emenda bons jogos, 5 vitórias seguidas. 5 vitórias seguidas. Mas na hora que entrou o calendário aí, Copa do Brasil e Libertadores, até por um elenco com menos opções, e aí entram também as lesões. Acho que as lesões precisam estar nessa conta, né? Muito difícil para o treinador trabalhar. E acho que, num geral, acho que a realidade do São Paulo hoje, o São Paulo ele tem um time de meio de tabela. Acho que isso, principalmente considerando que os 2 jogadores diferentes do time E o time foi não montado jogam. na Foi base montado deles? em cima deles, eles não jogam. Então a realidade com as lesões de longo prazo que tem, incluído aí Calera e André Silva, e sem contar com o Lucas e Oscar, porque o Lucas entra ontem, pô... Como se não tivesse entrado, Como né? se não... Contra a LDU já foi assim. Já foi, tá assim, legal. você tem uma Contra coisa... o Atlético Nacional também Tem já uma tinha coisa sido. que é o Também é nível de verdade. competitividade. E passando a impressão que ele está se poupando, não de sacanagem, ele está se poupando com medo de machucar de novo. Não é que ele está se poupando para tirar o pé e falar assim, pô, eu quero que mais que se dane. Não, é falta de confiança de fazer. Então,
Hoje a verdade é que o time do São Paulo é um time de meio. Esse time que jogou contra a LDU e o time que jogou nos jogos depois é um time de meio de tabela. Então, se você pensar que é um time de meio de tabela e o São Paulo tá no meio da tabela, talvez não seja a crise. Mas você tem que encarar isso de frente. Essa é a realidade. Então, que às vezes o dirigente não quer encarar. A Copa do Brasil, não sei se foi alguém que falou aqui hoje, enfim, mas Fui eu no começo. acho que talvez tenha distorcido de fato o que é a realidade do São Paulo, porque a gente já ouviu muito nos últimos A Copa do anos. Brasil de 23, né? A conquista. Porque assim, tudo bem, você ganha uma conquista e até E ela inédita tem- pro até clube então e tal, inédita, pela tá. primeira vez conquista. Mas, cara, a questão financeira do São Paulo vem sendo algo muito forte nos últimos anos. Claro. E até as estratégias que o São Paulo tem adotado de vender alguns jogadores para, de repente, manter outros, aí você pode discutir se fez sentido ou não. Como, por exemplo, manter o Lucas, como trazer o Trazer o Oscar Oscar e aí pelo custo. vender outros jogadores. Aí eu acho que isso você pode discutir. Mas dentro da realidade do clube, não foi um pouco distorcida pela conquista da Copa do Brasil? O torcedor, de repente, não achou que tinha Não. um time melhor do que de fato ele era? Não, acho que não, pelo tamanho do São Paulo. Agora, eu deveria dizer, assim, é o time que mais sofre dos grandes com lesões. E lesões de gente... Tira os 3 principais jogadores. Assim, o Oscar e o Lucas são de outro nível, sobretudo em relação ao Caleri. Quando Mas saudáveis. o Caleri, exatamente. E aí as opções do Caleri se machucam também. E não se machucam de pouca coisa, né? E ainda tem Luiz Gustavo, tem a troca do treinador, que eu acho necessária, achei tardia também. O Crespo me parece muito melhor que o Subeldia, e na história do São Paulo nem precisa dizer. Mas assim, as lesões atrapalham muito. E a maneira como o São Paulo... De novo, isso vale para o São Paulo, vai para todo mundo. Eu não vou ficar analisando o departamento médico, tem a menor capacidade de competência. Aliás, quem analisa erra demais, inclusive médicos, né? E coleguinhas também. Mas, enfim, o fato é que eles não estão em campo. E quando estão, lamentavelmente, essa questão do Lucas, que é humana, de ele, às vezes, dar uma segurada, exatamente como destacou o VSR, não porque não quer. Claro que ele quer, tanto que ele quer. É porque teme e ficar mais tempo fora. E o time não está legal e todo o pacote, como bem definiu de novo o Caio, assim. Pô, é o pós-ressaca. E o pós-ressaca, e com a derrota de ontem justa, para o Ceará, que evidentemente tem todos os seus méritos, é a 4ª derrota seguida. E o gol, se você não viu nada, você vê o gol do Ceará, você, não, o time está, como eu aprendi no catecismo, cagado. Tá? E recentemente também. Mas, enfim, o time não está legal. Dá tudo errado. O gol só acontece por causa de um desvio. Isso. Do São Paulo. E que não tiraria o impedimento se o jogador tivesse impedido, o jogador tá certinho. Dribla o goleiro e tal. Né? E já começa, não nada tem jeito. contra, mas nem a favor. Já começa segunda-feira à noite, já que era o teu dia, assim, e tinha que ser ok, mas assim, puta, já não é legal. E assim. Só faltou estrear o uniforme. É bem colocado, pode né? ser o combo completo. O combo completo. Agora, e outra coisa, é um público realmente irrisório perto do que é o São Paulo, mas isso, e quero sempre insistir, nos últimos anos, o futebol brasileiro, o São Paulo é um belo exemplo. 12 mil pessoas era público ótimo há 20 anos atrás, sabe? Bem lembrado. A gente está num momento muito bom. A Libertadores está cheia, mas hoje era para ter 3. Pra você ter uma ideia, Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, em maio, um beijo para Deus que vai querer falar alguma coisa, em maio, logo depois da semifinal da Libertadores de 2000, aquela que o Marcos pega perto do Marcelinho, teve o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Sabe quantas pessoas tinham nesse estádio para ver Palmeiras e Corinthians, meio que em clima de... Não é nem ressaca, o Corinthians não tinha passado, o Palmeiras tinha perdido a Libertadores. 3 mil! Em 2000, Palmeiras e Corinthians, Campeonato Brasileiro, 3 mil pessoas. E um mês depois daquele fantástico jogo que o Marcão pega o pênalti do Marcelinho Carioca. E os times eram meia boca, então. Isso, os times possam. Só lembrando, a média dos campeonatos de pontos corridos já é substancialmente maior do que as médias dos campeonatos que tinham mata-mata. Sempre lembrando que naquela época você tinha estádios para 100 e tanto. O Morumbi cabiam mais de 100 mil. Sim. Maracanã cabiam mais de Flamengo 150. e Santos teve 155 mil pessoas em 83. Você estava lá, né? Eu estava lá. Meu primeiro jogo, primeiro jogo que eu fui na vida. Então, assim, 155. Então, você tinha tudo. E Bom, a média de pontos corridos. Então, cuidado quando você diz, não, porque o mata-mata é mais público. Não era, não. Não era, não. Tá? Só pra colocar. Você quer falar alguma coisa? Porque eu vou entrar no protesto. Não, pode ser depois do protesto. Tem então, a ver com, Mas qual com protesto? a Então, vamos direção. lá. Não, o protesto da torcida. Depois eu quero o seu palpite do protesto. Bota na tela aí o Crespo falando sobre os protestos aí do torcedor tricolor, que triste. Eu não vou entrar na parte política. Não vou entrar porque é uma situação particular que não. Eu tento de fazer o
o meu melhor com os atletas. Acho que a situação é muito particular e seguramente em tudo isto não ajuda, mas é assim. A gente tem que focalizar naquilo que pode controlar. Que pode controlar? Tentar fazer bons jogos, tentar de ganhar jogos, tentar de acreditar em poder classificar a Copas Internacionais. Outro, sim, a gente escuta, tenta de estar fora dessa situação. Tá aí o Crespo, e a gente já volta com imagens aí do protesto do torcedor, né? Obviamente os alvos maiores em relação à diretoria, né? Presidente, diretor de futebol Belmonte. Assim, nesse momento, falando o que você queria falar, cara, mas aproveitando já emendando uma pergunta aqui, tem algum culpado? Que acho que assim, dessa conta, o Crespo é o menos culpado de tudo. Tá né? lá de gaiato. Tá ali pra segurar a bronca mesmo, né? Fez o que poderia fazer. Pra você, como é que fecha essa conta aí de quem tem a culpa ou não tem culpa ninguém? Essa é a realidade de São Paulo? Se a gente parar para analisar os últimos 10 anos do São Paulo, um pouco mais talvez, são muito ruins em gestão. São péssimos. Péssimos. O São Paulo briga para não cair vários anos. O São Paulo cansa de vender jogador, como fez esse ano agora. Nossa, essa torcida gritando no ouvido. Cansa de perder jogador por lesão. Cansa de vender jogador barato também, porque não tem dinheiro. Fato é, a Copa do Brasil estancou um pouquinho do sangue. Sabe quando você tá machucado, bota aquele papel em cima, mas não para de sangrar? Ficou por um tempo assim, maquiou algumas coisas, mas aí sempre que o São Paulo é eliminado ou faz uma temporada ruim, essas coisas voltam à tona. E sim, tá na conta da diretoria. O Casares não pode chegar pra torcida e falar: a gente vai montar um time assim assado pra tentar diminuir as dívidas e acabar o ano com uma dívida muito maior, ou acabar a gestão dele com uma dívida muito maior do que ele pegou. Senão não faz sentido. Eu falei isso aqui outro dia. Eu acredito que se você chega para um torcedor São Paulino hoje e fala para ele: a gente vai montar um time menor, mas daqui a 5 anos o São Paulo vai voltar a vencer. Eu acho que os caras compram um barulho. Antigamente, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, os caras não compravam. Hoje a torcida já entendeu que o São Paulo ou para tudo, bota as contas em dia e ajeita internamente, ou não vai dar. E vai ficar nessa por vários e vários anos. A gestão... O São Paulo tá quebrado, gente. O São Paulo não consegue. O Casares vai devolver uma dívida ainda maior do que ele pegou. Então, assim, ou a gestão do São Paulo acorda e ajusta as contas internamente para fazerem as coisas acontecer esportivamente daqui a uns anos, ou vai ficar nesse looping infinito. Vai ficar nessa parada toda hora. Aí ganha uma Copa do Brasil em 23, passa uns anos, ganha outro Campeonato Paulista, ganha um campeonato aqui, outro ali, e vai ficar nessa. O São Paulo foi exemplo de gestão muitos anos. São Paulo foi exemplo a ser seguido. Parou no tempo. Décadas. Parou no tempo depois. E aí hoje vive uma situação constrangedora e a culpa é da diretoria, não só dessa. Claro. Das últimas também. Tem muita coisa que vem Vem do errado Juvenal já. ao Juventus. Mas é dessa Inclusive também. com alteração de estatuto. Sim, perfeito. Principalmente Inclusive, com do alteração Juvenal ao de estatuto. Juventus, Carlos Miguel Aidar. Exatamente. E aí, Isso ô Vez, precisa ser dito. em cima disso, do que falou o Caio também, já emendo pra você. Já é um ano frustrante pro São Paulino? Então, é isso que eu tô querendo dizer. O futebol recebe muito mal, ainda mais para um time do tamanho do São Paulo, quem entra para falar a verdade. O futebol, ele exige que você minta. Ele exige que você minta. Então, assim, por isso que a gente tá vendo um montão de coisa acontecer. Quando no fim de semana o GE trouxe a informação de que o Corinthians contratou 18 jogadores na gestão Augusto Melo e pagou só 2, é uma mentira. O São Paulo fazer os negócios que está fazendo para sustentar um time que tem aqui é uma mentira. O William Gomes está metendo gol no Porto, saiu por um valor muito abaixo do que poderia. Ah, mas é porque... Não. Você tem um potencial talento e não consegue. Então, assim, falar a verdade no futebol, ainda mais num time grande como o São Paulo, dá muito problema. Dá muito problema. A verdade é que pro momento do clube, o ano do São Paulo é ok. Mas é isso aí. A realidade do São Paulo é essa. É isso total. A realidade do São Paulo é essa. Você foi pra semifinal do Paulista, beleza, o pênalti não aconteceu, poderia ter ido pra final, ok. Se ganhasse o Paulista, ia mudar o quê? Nada. Então, mas se você chegar Beleza, nessa porque temporada, chegar você vai nesse ter o momento. Lucas e o Oscar.
nesse seu time, tá bom pra você umas quartas de final de Libertadores e uma vaga na A Libertadores? realidade é essa. Ele ia falar que não, mas esse torcedor ia falar que não. A Por isso que eu acho que ele realidade é essa. torceu muito aquele título da Copa do Brasil. Ah, foi ruim? Claro que não. Não. Mas Não, tá louco, enxergando o a sua... título nunca é ruim, Sim, né? mas tu falando assim, não. tem que enxergar também a realidade. Não é porque o time ganhou um título que sobe de patamar. Isso pode acontecer com o Chelsea. Nessa temporada, ele pode bater na trave, pode não conquistar É nada. mais provável que não conquiste o Chelsea. pode até E no ser. caso do São Paulo, tem realmente, como falou o Caio, o acúmulo, né? Desde 12, quando ganhou aquela Sul-Americana, ganhar um Paulista, ganhar a Copa do Brasil. Para a história do São Paulo, na média, que é um clube jovem em relação aos seus principais concorrentes, é um clube de 1930. O São Paulo tem uma média absurda, é o maior vencedor internacional, é tri da América, é tri do mundo, cara. E tanta história do São Paulo, como destacou o Caio também, exemplar, nos anos 70, 80, 90, 2000, né? 2000 até 2010, ou até 12, vai, do título da Sul-Americana, era o time que todo mundo falava, não o São Paulino soberano, aquela coisa, não os aniversários, não, quero copiar a estrutura, quero copiar o Refis, quero copiar a base, quero copiar Cotia, que ele tá fazendo 20 anos, mas de novo, Cotia é aquela Quero coisa. copiar o São Paulo procurando jogador, acabando o contrato. Acabando pegando os caras, enfim. Até o Oscar Começou é o marco que usar começa a virada, a Lei né? Pelé, né? Começou Exato. a usar a Lei Pelé antes de todo mundo. De todo mundo. O São Paulo é pioneiro em muita coisa e muita coisa boa. Agora, lamentavelmente, tem isso. E, de novo, não é de uma hora para outra, gente. Quase 1 bilhão de dívida. A gente sabe que não é de uma hora para outra. Ah, vem uma SAF. E aí também precisa virar, e um câncer que tem em quase todos os clubes, que é o conselho, não estou dizendo que os conselheiros sejam, mas essa mania de não podemos negociar, não podemos abrir, o São Paulo se isolou internamente da pior maneira possível, de não abrir uma SAF, de não abrir, no mínimo, pelo menos estudo. Está tendo conversa, tá? Mas está difícil, porque o São Paulo Tá não consegue tentando fazer. abrir. Aí quando As projeta obras do fazer, Morumbi. faz o negócio lá com o Marinax, que é um negócio até agora pouquíssimo detalhado de vai pegar, vai ser na base, Negócio da base, mas o que muito estranho. acontece? Pega a base toda, pega a sua metade, quando vender vai pra quem? Até agora não tá detalhado isso. Não, né? e o Então, São Paulo, por exemplo, um jogador como o Cauã Henrique, que está lá brilhando no Elche, ninguém fala nada. Cara, o São Paulo Porque tem... esse jogador não existe, mas o São fechar. Paulo está num nível que você inventar um jogador chamado Cauã Henrique, que o São Paulo deu de graça pro Elche, você acha que é normal, porque é E a capaz fama, mesmo. a fama, ela pega, velho. O Palmeiras vende a qualquer jogador hoje por 8 milhões de euros, 10. Era o São Paulo isso. Há 10 anos atrás. O São Paulo vendia David Neres jogando 6 jogos pelo time, pelo time 8 principal. Luiz Araújo. Vendeu um monte de cara. Anthony. Só que hoje, chega lá, fala, os caras estão precisando, né? Ah, então toma 2 bolachas de água e sal, uma água morna, manda aí seu cara. E leva o Cauã Henrique. Eu cresci numa época que eu olhava e falava, rapaz, será que meu time vai ser igual ao São Paulo? Essa era a realidade, a minha realidade. No nosso caso, nosso time E era igual ao hoje- São Paulo hoje. E hoje tá assim, ó. Culpa no Carlos Miguel Aidari daquela famosa Eu entrevista fico dele. muito 14. triste. Fico muito triste de ver um Não, rival o companheiro. Era nessa desespero, né? situação. Companheiro. Superchat.